Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Estuda Enem. Meu nome é Fernando Vieira, eu sou graduado, mestre, doutor em História, professor de História na rede pública de ensino e esse é o primeiro vídeo do nosso canal. Nosso objetivo é auxiliar aqueles que são estudantes, estão ainda na escola, no ensino médio, e também aqueles que já estão formados, estão voltando a estudar, gostam de história e querem se preparar para as próximas edições do Enem, principalmente revisando as provas anteriores do Enem, com o nosso foco, é claro, nas questões de história dentro do universo das provas de ciências humanas e suas tecnologias. Vamos então começar a trabalhar as questões do exame? A primeira questão que eu quero trabalhar com vocês caiu no Enem de 2012 e aborda um tema muito interessante da história do Brasil republicano, que é a Revolução Constitucionalista de 1932, a revolta do Estado de São Paulo contra o governo federal encabeçado por Getúlio Vargas, o chefe político da Revolução de 1930, que pôs fim à chamada República Velha, ou Primeira República, ou República Oligárquica, enfim, a primeira fase da República Brasileira entre a proclamação, em 1889, até a Revolução de 1930. Vamos à questão? A questão apresenta uma ilustração que é de um cartaz da Revolução de 32. Nesse cartaz, o texto escrito que domina a imagem diz "Abaixo a ditadura" e traz a figura de um bandeirante, remetendo àqueles desbravadores do sertão do Brasil colônia, que ao longo do século XVII, principalmente, também em parte no século XVIII, saíam de São Paulo para desbravar o sertão da colônia e faziam muitos contatos, muitas interseções com os povos indígenas. Esse bandeirante segura em uma de suas mãos uma figura minúscula que representa Getúlio Vargas, ali em apuros, e atrás do bandeirante com Vargas na mão, nós temos a figura de um soldado que empunha a bandeira do Estado de São Paulo. É, portanto, um cartaz de propaganda da Revolução. O enunciado diz: elaborado pelos partidários da Revolução Constitucionalista de 1932, o cartaz apresentado pretendia mobilizar a população paulista contra o governo federal. E o comando do enunciado prossegue: essa mobilização utiliza-se de uma referência histórica, associando o processo revolucionário. Aí vem 5 alternativas. Vamos percorrer uma por uma, ponto fraco, ponto forte, até chegar à conclusão pelo gabarito da questão. Letra A. Associa a Revolução de 32 à experiência francesa, expressa no chamado A Luta contra a Ditadura. Pois bem, ao se referir à experiência francesa, provavelmente a questão remete à Revolução Francesa do final do século XVIII e também aos processos revolucionários na França ao longo do século XIX. Em comum, esses processos revolucionários têm a rejeição ao absolutismo monárquico, mas, sobretudo, adotam a agenda liberal, defesa da propriedade privada, as liberdades civis, aquela herança iluminista que a Revolução Francesa coloca em prática. Quando a Revolução de 32 em São Paulo direciona sua propaganda contra a ditadura, não é para beber nessa agenda liberal exatamente, mas era uma reação, e é assim que boa parte da historiografia sobre esse tema trata a Revolução de 32, era uma reação à perda do poder político de São Paulo após a Revolução de 1930. Então, nessa agenda paulista, o governo de Getúlio Vargas autorizar a abertura de uma Assembleia Constituinte seria uma forma de São Paulo ter mais chances de reaver a federação que vigorou até a Revolução de 30, que dava maior autonomia aos estados, e nesse sistema o estado de São Paulo tinha grandes benefícios, afinal o estado mais rico
na economia brasileira devido à pujança do café e já da nascente indústria, ainda minoritária, mas relativamente pujante em São Paulo. Então, essa referência à experiência francesa não casa muito bem com a agenda da Revolução de 32. Tinha uma agenda mais pontual para reaver o poder político do Estado de São Paulo e não contra o absolutismo monárquico, enfim. A letra B associa a Revolução de 32 aos ideais republicanos, indicados no destaque à bandeira paulista. De fato, a Revolução de 32 estava muito longe de pretender uma restauração da monarquia no Brasil, longe disso, nem de questionar o regime republicano. E, de fato, a bandeira do Estado de São Paulo era o grande elemento visual unificador dessa revolta. Porém, volta ao que foi afirmado na alternativa A. Mais do que a valorização do sistema republicano, a revolta de 32 tinha esse cariz, tinha essa vertente regional, de poder regional, da influência de São Paulo na esfera federal. Esse ressentimento contra a perda trazida aos paulistas, às elites paulistas sobretudo, com a Revolução de 1930. Então a letra B ainda não é bem aquilo que a Revolução de 32 significa. Vamos percorrer as próximas alternativas. A letra C associa a Revolução de 32 ao protagonismo das Forças Armadas, representadas pelo militar que empunha a bandeira. Essa alternativa aqui é um pouco enganosa, por dois motivos principais. O primeiro, o protagonismo da revolta de 32 não é tanto das forças militares, porém é muito mais levantado, é muito mais animado pelas elites econômicas e políticas do Estado de São Paulo, elites civis. Claro que a revolta de 32 tem um braço armado importante, mas que não são as Forças Armadas nacionais. E aí entra o segundo ponto que complica a alternativa C. Mas as forças públicas locais do Estado de São Paulo. Então, quando diz aqui o protagonismo das Forças Armadas, não está correto, porque minimiza o papel das lideranças civis, que é muito importante na propaganda, e também não está correto porque remete à participação do Exército Nacional, que, pelo contrário, militarmente falando, era o grande adversário do braço armado da Revolução de 32, tá? Que é a Força Pública de São Paulo, que aí sim, no cartaz, o soldado ali que empunha a bandeira do Estado de São Paulo representa essa Força Pública militar estadual, ok? Mais duas. A alternativa D associa a Revolta de 32 ao bandeirantismo, símbolo paulista apresentado em primeiro plano. Uma interpretação correta do enunciado nós encontramos aqui na letra D. O bandeirante domina, além da legenda abaixo a ditadura, o cartaz, é uma referência histórica importante de São Paulo, não só hoje, mas desde muito tempo atrás, e já durante a Revolução de 32. Como se chama o Palácio do Governo do Estado de São Paulo? Palácio dos Bandeirantes. Várias rodovias que cortam o Estado de São Paulo têm nome de bandeirantes que batizam essas estradas. Por exemplo, Anhanguera, Raposo Tavares, Fernão Dias. A bandeira da cidade de São Paulo, capital do estado, traz no seu brasão a mão de um bandeirante e a expressão em latim non ducor, duco, não sou conduzido, eu conduzo. E tudo isso, todas essas referências casam com o que está escrito na letra D e no cartaz apresentado no enunciado. Então nós temos a letra D como alternativa que tem tudo para ser correta, mas só vamos dar 100% depois de ler a última alternativa. Vamos a ela. Letra E. Associa a Revolução de 32 ao papel figurativo de Vargas na política, enfatizado pela pequenez de sua figura no cartaz. De fato, no cartaz, Vargas aparece diminuído. Isso não significa, porém, que a Revolta de 32 considerava Vargas uma figura apenas simbólica na política nacional. Pelo contrário, Getúlio Vargas foi o grande líder civil da Revolução de 1930,
chefe do governo provisório, estava à frente do Estado brasileiro nesse momento, e era a ele e contra ele que se dirigia a propaganda paulista. Então, a diminuição da figura de Vargas no cartaz é mais um símbolo da propaganda paulista de uma suposta superioridade moral, política, da agenda da revolta paulista. Isso não significava que Vargas fosse uma figura menor. Pelo contrário, era o grande adversário, só que menor perto da pujança bandeirante. Esse era o elemento do cartaz. Então, se alguém marca a alternativa E nessa questão, está cometendo um erro de interpretação, tanto histórica como do cartaz em si que está no enunciado. A alternativa correta, letra D, de dado. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Esse é o primeiro vídeo do nosso canal. Outros vídeos virão com outras questões de outras edições do Enem. Ah, mas são edições passadas, porém temas que o Enem tem apresentado são temas importantes na história do Brasil e a gente vê que eles são recorrentes ao longo das edições, durante os anos. Então, nós estamos abertos a críticas, a recomendações, a sugestões, a participação de vocês, tá? Tudo aquilo que vier de feedback da parte de vocês, que for para nós melhorarmos, que for para aprimorarmos o nosso canal, os nossos conteúdos, nós estamos abertos a receber essas sugestões. Um grande abraço e bons estudos. Até a próxima!